Agora vamos apresentar o portfólio sobre direitos da personalidade na disciplina de Teoria Geral do Direito Privado. Para Anderson Schreiber, os direitos da personalidade consistem em atributos essenciais da pessoa humana. A expressão dos direitos da personalidade é empregada na alusão aos atributos humanos que exigem especial proteção no campo das relações privadas. A maior parte dos direitos da personalidade mencionados pelo Código Civil brasileiro, como imagem, honra e privacidade, encontram previsão expressa no artigo 5º do texto constitucional, sendo, portanto, direitos fundamentais. Esse é o caso do direito à vida, do direito à liberdade, do direito à privacidade, à honra e à integridade. Primeira parte, peça de gênero artístico. Diante do contexto abordado pela disciplina de Teoria Geral do Direito Privado com relação aos direitos da personalidade, abordaremos a seguir uma peça de gênero artístico analisada sob a ótica de elementos jurídicos relacionados com o tema proposto. Com esse intuito, serão utilizados alguns dos episódios ocorridos na trama da série coreana Round 6, devidamente associados ao conteúdo da matéria. O seriado Round 6 retrata um grupo de 456 pessoas envolvidas em uma série de desafios. A princípio, todos os indivíduos concordam em participar da competição de forma proposital. Todavia, ao iniciar a disputa, é perceptível alguns fatores anormais que não haviam sido previamente estabelecidos ou aceitados pelo grupo e que representam até mesmo violações dos principais direitos da personalidade. Inicialmente, foi atribuído a cada um dos jogadores um número de 1 a 456, em substituição aos seus prenomes e sobrenomes que não deveriam mais ser utilizados durante a competição. Esse evento representa clara contradição ao Código Civil, que protege o direito ao nome em seu artigo 16. Dessa forma, o encobrimento dos nomes dos participantes, além de violar um direito inerente às pessoas, impede seu caráter individualizador da pessoa natural e o seu reconhecimento como cidadão. Além disso, todos os desafios aos quais os participantes são submetidos durante o jogo apresentam riscos de vida iminentes. Apesar dos jogadores em determinado momento já estarem de acordo com os riscos de vida, morte ou mutilação em decorrência dos desafios, o Código Civil invalida a possibilidade do indivíduo optar ou não por manter sua integridade. É o que diz o Código Civil em seu artigo 13. Adicionalmente, o artigo 11 do Código Civil impede a renúncia dos direitos da personalidade. Por outro lado, os corpos dos jogadores, após a morte ou a invalidez, são levados para a cremação. No entanto, alguns indivíduos encarregados desse serviço aproveitavam a oportunidade para retirar os órgãos saudáveis dos jogadores que, em muitos casos, ainda estavam conscientes. Esse procedimento fere outro direito da personalidade, presente no artigo 15 do Código Civil, que anula a possibilidade da pessoa ser constrangida com intervenção cirúrgica. Direito à privacidade e o direito à honra. Desde o primeiro momento em jogo, o grupo é monitorado por câmeras e microfones, apesar do consentimento deles não ter sido levado em consideração. Logo, sem ter noção do que realmente acontece, os participantes têm sua privacidade violada. Nesse sentido, tal fato entra em contradição com a Constituição Federal, em seu artigo 5º, que afirma ser invioláveis a vida íntima e a honra do cidadão. Tal parágrafo revela a violação de privacidade sofrida pelo grupo. Aqui é possível citar o conceito de limitação voluntária, em que o indivíduo aceita de maneira autônoma ter um direito de personalidade restringido, apesar de que em nenhum momento foi informado aos jogadores que suas ações daquele ambiente seriam monitoradas. Também é cabível mencionar a expectativa de privacidade, sendo esperado que os acontecimentos ocorridos no local da trama não seriam monitorados. De maneira análoga, o artigo 21 do Código Civil se refere à inviolabilidade da vida privada do cidadão. Ao decorrer do jogo, são comuns os atentados à honra, devido a situações decisivas para a sobrevivência em que são colocados os jogadores, ocorrendo calúnias, difamações e afins.
Desse modo, o direito à honra é violado constantemente, tendo em vista que, segundo o Código Penal em seu artigo 138, caluniar alguém é um crime sujeito à detenção. Para esta parte, em que deve ser apresentado um julgado que esteja relacionado a um direito da personalidade, foi usado o acórdão disponibilizado no Diário do Judiciário Eletrônico, que alude ao recurso especial número 910.094, em que é abordada a possibilidade ou não de a recorrida no processo de Ana Carla Floriani de alterar seu nome inserindo nele o sobrenome Marino de seu então marido, Maurício Valentim Marino, sendo isso depois de quase 2 anos após a celebração de seu casamento. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina se posicionou contra essa alteração, alegando 2 motivos. O primeiro se embasa no artigo 1565 do Código Civil, citando, parágrafo 1º, abre aspas, qualquer um dos nubentes, querendo, poderá acrescer ao seu o sobrenome do outro, fecha aspas, e afirma que, apesar de o acréscimo ao seu sobrenome ou do outro seja permitido pela legislação civil, essa alteração deve ocorrer no momento do casamento e não após sua efetivação. E o segundo argumento é o que somente o nubente, ou seja, quem está prestes a casar, tem o direito a escolher manter ou alterar seus sobrenomes com a celebração do casamento, isso não sendo permitido a quem já está conjugado. O relator ministro Raul Araújo contra-argumentou com as seguintes justificativas. O nome é considerado identificação e distinção das pessoas naturais e usou o artigo 16 do Código Civil para se embasar, em que nele é afirmado, abre aspas, toda pessoa tem o direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Fecha aspas. Afirmou que são determinadas as ocasiões em que pode ser feita a mudança do nome após o registro de nascimento, dentre elas a alteração do nome civil pelo matrimônio, dita no artigo 1565, antes já exposto. O relator proferiu que a inclusão do sobrenome do outro cônjuge não pode ser limitada somente à data da celebração do casamento, visto que podem ocorrer situações em que essa mudança seja conveniente ou até mesmo necessária apenas posteriormente à efetivação do casamento. Com razão, como o direito ao nome é um dos direitos da personalidade, o que garante a identificação de cada pessoa, deve-se ser possível ter a liberdade de garantir a alteração do nome de acordo com as necessidades do titular. Então, a decisão do relator de autorizar adicionar ao nome de Diana o sobrenome de seu marido, decisão que foi considerada unânime por todos os ministros presentes na sessão, foi certeira, visto que, pessoalmente para ela, houveram conveniências que foram percebidas após contrair seu casamento e que a alteração permitirá que ela seja identificada socialmente como espera. E sobre as referências, para a segunda parte da apresentação foi utilizado o acórdão disponibilizado no Diário do Judiciário Eletrônico. Para a primeira parte, utilizados os Código Penal e Código Civil, além da Constituição da República Federativa do Brasil, e para a abordagem na introdução, o livro Direitos da Personalidade, de Anderson Schreiber. Para esta parte em que deve